E a nossa aula de português de hoje nós vamos começar com pronomes. Então, o que são pronomes? São palavras que substituem o nome. Então, eu posso falar Luzia e eu posso trocar Luzia, substituir o nome Luzia por eu, mim, tá bom? E assim, ou outros pronomes, né? Eu posso substituir o seu nome que você tá aí me assistindo. Vamos dar um exemplo. Quem tá me assistindo é a Júlia. E aí eu vou trocar Júlia por pronomes. Quais pronomes? Você, tu, não é? Ela, elas, se for as meninas da sala, eles, se for os meninos da sala. Isso são pronomes. E aí, gente, no número 1, daqui, ó, eu vou virar a câmera daqui a pouco para corrigir, tá bom? Eu pedi para substituir por pronomes. Aí vocês vão colocar eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são do caso reto. No número 2, tem falando sobre os numerais. Os numerais, a gente sabe que a gente tem os fracionários, multiplicativos, os cardinais, não é? E os ordinais, não é? Os ordinais é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, da ideia de ordem. Então, se a gente está sentado na sala de aula, quem está muito perto do quadro, né, é o primeiro da fila. Quem está lá no último lugarzinho é o último da fila. Então, primeiro é o número ordinal, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tem os números fracionários, que é um meio, metade, um terço, um quarto, um oitavo, 3/20, e assim sucessivamente, que é a ideia de fração. Tem também os números cardinais, que são os números normais que a gente usa normalmente. Então, o meu número de telefone, 9988, tudo isso são feitos com números cardinais. E os números cardinais podem ser por extenso, que é aquele escrito com letrinhas, pode ser também romanos, que é aquele que é com X e I e L, que que vocês não gostam muito, que eu já percebi, mas é preciso a gente aprender. E também normal, que é os números que a gente usa nos números de telefone, na placa do carro e etc. Ah, deixa eu ver, eu já falei do multiplicativo, fracionário, cardinal, ordinal, não foi? Que é da ideia de ordem, cardinal, multiplicativo, fracionário, ok, então acabou. E também, a gente também pode ver quais são os graus de adjetivo. Então, se eu estou falando, diminuindo alguma coisa, ó, esse frasco daqui é menos branco que este daqui. Menos que é o grau de inferioridade. Esse é menos que esse. E aí eu posso pegar esse amarelo daqui e comparar. Por isso que é o grau de um grau comparativo, que a gente vai comparar. Essa xícara é mais amarela que esse papel. Mais que é um grau comparativo de superioridade. Mais que. Aqui, ó, eu posso pegar esse soro e essa garrafa aqui está com água e fazer um grau comparativo de igualdade. O soro é tão transparente quanto a água, tão quanto é um grau comparativo de igualdade. Tudo bem? Então, ó, mais que, mais do que, superioridade. Menos que, menos do que, inferioridade. Então, deixa eu acender a luz aqui, porque agora que eu percebi que eu não tinha acendido a luz do meu setup, que o Léo falou agora que o meu quarto está parecendo um setup, que eu tenho uma luz ali no fundo, um computador aqui na frente, o meu celular aqui gravando. O Léo falou, mãe, seu quarto tá igual um setup. Então, não sei o que é setup, deve ser algum lugar de gravar vídeo, então se ele falou que tá aparecendo, deve estar aparecendo mesmo. E aí eu tava falando pra vocês, eu esqueci, deixa eu lembrar. Falando pra vocês, gente, a gente tem vários adjetivos, não é? De superioridade, de inferioridade, a gente precisa identificar cada um desses. Ok? E também tem os superlativos analíticos, não é? Tem o sintético e tem o analítico. Superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. O analítico é quando eu falo que a rosa é cheirosa.
E aí eu estou falando superlativo analítico, desculpa, superlativo absoluto analítico. Mas se eu falar no sintético, a rosa é cheirosíssima. Aí eu já estou falando no superlativo analítico sintético, ok? Então, belíssimo, feíssimo, finíssimo, compridíssimo, tudo isso é superlativo analítico sintético. Vou virar a câmera e vou fazer aqui a revisão, corrigir a revisão junto com vocês e eu volto já. Beijo! Aqui a gente vai completar com os pronomes do caso reto. Então, eu admiro a Serra do Mar, eu. Tu admiras, tu. Ele admira, né? Pode ser ele, admira a Serra do Mar. E ela admira a Serra do Mar, ok? Mas se vocês colocaram outros aqui que coube direitinho na frase, vocês podem deixar. Classificar os numerais abaixo como fracionário, cardinal, multiplicativo e ordinal. 7. 7, ele é cardinal. Aí tem o time de Rafael, ficou em primeiro lugar. Primeiro é ordinal, tem ideia de ordem. Aí tem o dobro. O dobro, ele é multiplicativo. Vocês coloquem multiplicativo aqui. Tem terça parte. Terça parte, ele é fracionário. Vocês coloquem fracionário aqui, ok? E escrever em que grau estão os adjetivos das frases. A tartaruga é tão lenta quanto. Tão quanto é igualdade. A rosa é mais cheirosa que o cravo, mais perfumada, mais que superioridade. Valquíria é menos estudiosa que Vanessa, menos que inferioridade. E aí agora a gente completa as frases usando os adjetivos superlativo, absoluto, analítico. Aqui eles já estão no sintético, a gente vai trocar pelo analítico. Belíssimo é o mesmo que belo. Finíssimo é o mesmo que fino. Compridíssimo é o mesmo que comprido. Ok? E assim a gente encerra a nossa revisão de hoje. Até daqui a pouco nos próximos vídeos.